oeste de Brasília. E ali estava uma multidão ali gritando ladrão, coisas dessa natureza. E tinha um boneco do Lewandowski, gigante, em frente ao portão de entrada da garagem do prédio. Colega do Zé. Hein? Dizendo que o Lewandowski é colega do Zé. Aí entra um ouvinte e diz o seguinte: mas está tudo em casa, o cara está dizendo. Pelo telefone, ele diz o seguinte: o Lewandowski, o Dias Toffoli, quando ele disse Dias Toffoli, ele diz o Dias Toffoli, ele, quando o Zé Dirceu era ministro de gabinete de Lula, ele era o assessor jurídico do ministro. E depois ele foi encaminhado a advogado do PT por muitos anos. E depois se achou ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sabia tudo a respeito da ligação do Zé Dirceu com Dias Toffoli, com Lewandowski e mais um outro. São 3 que votaram, né, a favor da soltura dele. Então, veja, o povo hoje está conhecendo um por um do Superior Tribunal Federal. E outra coisa, né? O Edson Fachin, alguém diz, tem que fazer aquilo que o Teori Zavascki faria. Joga para o plenário. E ele jogou o pedido de habeas corpus de Palocci exatamente para o plenário, né? Então, reverteu, tirou aquela impressão de que a Lava Jato seria arranhada por essas solturas ou criaria, digamos assim, uma porta aberta para soltar mais presos. Esse conjunto de valores do bem que comumente nós chamamos de ética, isso a Ordem dos Advogados do Brasil, desde que fundou, cobra, mas não tem certos comportamentos. Já vou te dizer aqui. O ministro Marco Aurélio de Mello, ele é primo do Collor. E no caso Collor, ele disse o seguinte: eu tenho motivo de foro íntimo para não participar do julgamento. Ponto. Então ele está sendo ético, tá? Ele não quer julgar contrário ao parente, que pode até ser amigo e tal, e nem a favor para que fique duvidoso o seu julgamento. Isso é ser ético. O ministro Dias Toffoli, ele foi advogado. Ele foi advogado e participou depois até de julgamentos, que no mínimo ele foi orientador, porque a esposa dele, a companheira dele, era advogada de processos. E isso, eticamente, eu chego a cobrar da Ordem dos Advogados do Brasil um posicionamento em relação a isso. Ele deveria dizer o seguinte: aquilo que for as questões envolvendo PT, sobremaneira, contemporâneo ao tempo que eu era advogado do partido, eu não vou participar, ainda que eu não tenha escrito uma vírgula para pedir explicação para um delegado, para um policial, coisa parecida. E isso deveria ser de esponta própria. Aí você olha e diz o seguinte: não, o cara está ali não é só para ser um ministro do Supremo, está ali para fazer um joguinho. E é muito ruim isso. E o que o ministro, o Gilmar Mendes, pega na sua decisão de forma oficial e diz: não, isso é molecagem dos caras de Porto Alegre, isso não sei o quê, aí fica pior ainda, né, doutor Osli? Antes de chamar o doutor Osli, a Maria do Portal já falou e falou que está acabando com os... Maria, fala comigo, desculpa, Maria. Tá bom. Desculpa, meu anjo. Doutor Nelson, seja bem-vindo, está com muita saudade. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Não, então assim, eu quero dizer que eu sou a favor dele ficar preso, esse Dirceu aí. Esse Dirceu tem que voltar para a jaula, é isso? É, sim. Mas eu acho que não vai demorar muito, ele volta, viu? Tá bom. Tá bom, dona Maria, quem ligar e dar sua opinião está participando. Qual é o teu destaque ali? Vai. Está acontecendo em Foz do Iguaçu o encontro dos juízes aqui, e hoje pela manhã, até para falar em cima desse assunto, eu conversei com o juiz Frederico Mendes Júnior, que coordena a pasta da Justiça Estadual da AMB, sobre a lei de abuso de autoridade.
E chamou atenção na entrevista uma fala dele, no momento em que eu até falei, senhor, me desculpa de eu fazer essa pergunta chula, mas eu tenho que colocar. O senhor acredita que isso que está acontecendo agora, principalmente nessa reforma, dessa questão da lei de abuso, é jogar no colo dos magistrados a culpa dessas prisões, da Lava Jato e de um monte de coisa? Ele disse exatamente. Porque nós ficamos numa situação da seguinte forma, se nós mandamos prender, pô, está prendendo, é abuso. Se mandamos soltar, poxa, está relaxando, como está sendo colocado. Então, os magistrados ficam numa situação em que de qualquer maneira, ele é jogado contra a população. Foi as palavras dele, inclusive matéria que nós Está faltando ser explicadas essas decisões. Exatamente. Esse encontro está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu desde ontem, traz tudo. Inclusive, nós conversamos também hoje com outras autoridades que se fazem presente. E, olha, eles acham que não cabe esse momento essa questão de uma reforma. Eles acham que, neste momento... São mais de 200 São mais de 200 juízes. Parque Hotel, um evento brasileiro que traz grandes autoridades. Abriu ontem à noite, José Caleb esteve lá e continua no dia de hoje. Que não cabe reforma... Eles discutem, são 3 assuntos importantes na pauta. É o abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Não é o momento de... Não é o momento de discutir isso agora. Isso. Tá. E são 200 juízes, eles estão discutindo execuções penais, né? É um encontro de juízes que acontece, esse ano mais uma vez acontece aqui, e eles estão discutindo os atos, né, dos juízes. É um encontro entre magistrados. Eu acho, por exemplo, que o projeto apresentado pelo senador Roberto Requião, ele é bastante duro, ele coloca meio que com medo o promotor, o juiz em determinadas situações. Eu acho que tem que ser revisto. Agora, quando que é o momento? Eu sei que nesse momento, para você falar, eu só gostaria de saber quando que é o momento. É quinta-feira que vem? É o ano que vem? Essa é a pergunta que nós temos que fazer também. É porque nas palavras dele, o que ele quis dizer é que... O abuso de autoridade, gente, em qualquer país civilizado do mundo é coibido e tem lei para isso. É o abuso da autoridade do guarda municipal ao juiz de direito ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Em todas as instâncias. Entendeu? Claro, é uma lei em todas as instâncias. Aí, claro, quando você pega... da missa você tira um só Pai Nosso e vai rezar conforme a tua interpretação, mas olha aqui o que estão fazendo, se o promotor denunciar ele corre o risco de ir para a cadeia, não sei o quê. É claro que a população diz assim, eu sou contra, evidentemente, entendeu? Então, eu acho que é muito mal explicado. Agora, em relação... que eu concordo que nesse momento vim querer fazer lei para prender juiz, promotor, etc, indenizações por dano moral, coisa parecida, é um pouco fora do contexto por conta desse Brasil sendo passado a limpo. Realmente, não é um momento para fazer essa discussão. Nas palavras dele foi o que ele colocou. Agora, que não se tenha uma lei adequada aos tempos modernos e tal, como faz em vários países do mundo, também é uma bobagem ficar dizendo isso. O José do Libra ligou e disse que ele concorda com a lei que manda, se a lei permite que ele seja solto, a culpa é do Congresso que cria essas leis. Né? Aqui está um clima, doutor Nelson, de justiçamento no Brasil inteiro. Né? E daí as pessoas confiam na justiça quando ela vai para prender o pessoal da Lava Jato e quando ela diz que o Lula é ladrão, aí as pessoas confiam na justiça. Agora, quando essa mesma justiça solta porque está na lei que tem que soltar, ou o caso da médica lá do Hospital Evangélico de Curitiba, que foi inocentada. Né? A justiça disse que ela não matou essas 7 pessoas na UTI. O Conselho Regional de Medicina disse que ela não cometeu nenhum daqueles crimes. E as pessoas estão contra aí a decisão da justiça. Mas por que é a favor da decisão da justiça quando é para condenar e fica contra a justiça quando a justiça diz que é inocente? Eu acho que tem que ficar ao lado da justiça quando a justiça inocenta, quando condena. Tem que confiar quando acontecem as duas coisas, né? Ou a gente só está querendo justiçamento quanto a tudo e todos, sem ter muita base no que está falando. Eu acho que tem muito achismo em cima de tudo isso, né? O Dirceu foi solto porque ele está condenado em primeira instância. Se ele for condenado em segunda, ele volta para a cadeia, porque é o que diz a lei. Sim. E que bom que é assim, porque um dia pode ser comigo, pode ser com a dona Maria que está ouvindo. É o Dirceu agora, né? Amanhã pode ser outras pessoas. Mas uma outra frente acaba levantando-se contrário a isso, porque tem muitas pessoas que estão presas preventivamente e não têm a liberação, porque é demorado esse processo. Não, mas aí a doutora... é colocado, porque o José Dirceu foi antes. Mas daí nem todas estão no Supremo. Agora, tem o Eli para contar todo dia que a audiência de custódia
pode estar botando gente na rua com escopeta na mão. A doutora Tereza Willy Gomes, hoje na entrevista, ela falava justamente isso aí. Ela falava assim, nós estamos passando por um momento em que nós não temos condições hoje de manter as pessoas dentro das penitenciárias sem ter revisto aquilo que... Por que ela está presa lá? Porque nós temos desde um maníaco, como, de repente, alguém que foi preso num supermercado. Então, isso que ela estava colocando hoje. Ok, então é o seguinte, só para entrar na tua, né, é o seguinte, quando a gente relativiza esses argumentos, aí fica fácil de você explicar tudo. Entendeu? Aí aí você pode ir para a saúde. Mas o que o cara está reclamando que está aqui em cima de uma maca, aqui no corredor, se lá no Nordeste nem maca tem? Aí não sei o quê. Então, quer dizer, você sempre vai ter um discurso nobre para justificar uma falha. Eu acho o seguinte, a lei deve ser, não tem outro jeito. Com raríssimas exceções, cabe ao juiz, conforme a interpretação, por exemplo, dizer o seguinte, eu vou manter o cara preso pela segurança dele, ou vou soltar esse rapaz porque a delegacia não tem segurança, eles vão meter fogo lá naquela delegacia e tal. E aí é uma interpretação do juiz pela conveniência e tal, em honrosas exceções. Agora, o Zé Dirceu foi condenado faz quase 2 anos em Curitiba, há 30 anos quase de prisão em 2 ações. Cabe ao Tribunal de Porto Alegre confirmar ou não, absolver ou não. Se o tribunal diz o seguinte, não, nós mantemos a condenação, ainda que diminuindo um pouco a pena, ele está condenado. E se a contagem de pena for aquelas que ele tem que ir para a cadeia, ele será, responder em regime fechado, e será preso novamente. Doutor Osli Machado, bom dia, doutor Osli. Bom dia, está com Rádio coceira na Cultura. língua para entrar na conversa? Olha, a dona Wanda, do Prof. Lurb 2, ela disse que deveria soltar ele desde que tomem todo o seu dinheiro. Senão ele fica solto e gastando dinheiro e roubando. Esse sem vergonha aqui apareceu com uma bermuda na praia de $800, aquelas bermudas. O cara da Folha de São Paulo foi descobrir. Roubada, né? Roubada. É roubada, ainda que tenha ido lá na loja e pago, mas foi roubada antes. E ele está de tornozeleira, né? Tá, de tornozeleira também. Depois tem uns WhatsApp aqui, vários. Diga lá, doutor Osli, bom primeiro, dia. assim, prazer estar aqui. Esse ilustre Nelson, colega, você quase perdeu tua vaga aí. O pessoal me chamou um monte de vezes aqui. Eu que já gostava de vocês, eu faço de conta que estou junto com vocês sempre. Opa, obrigado mesmo, prazer estar aqui com todo mundo. Bom que você esteja de volta. Às vezes a gente achava assim, o Nelson fala demais, vai dar uma saudade da conversa dele, né? E ele voltou com as pilhas carregadas. Eu vejo que está fluindo bem, ideia clara, lucidez, bacana. O tema é extremo. Eu não sei, me situem, eu não sei o que eu vim fazer aqui, tá? Porque como eu sou meio genericão... Entra nessa conversa, que o senhor é advogado, Nelson, professor, esse tema tudo. me levou para a sala de aula. E esse é o grande... assim, faz quase 20 anos que eu falo disso lá, Nelson. E quase todo dia a gente se depara com isso. Hoje, lá na prefeitura, tinha um assunto de 2 pessoas que são servidoras, entraram recentemente e têm problemas seríssimos. E estava assim, como é que é esse parecer para exonerar ou não exonerar? Aí você está lidando com gente, né? Aí, quando eu rolava essa fala aqui, eu falei, Nélio, os vereadores que tomaram posse, o povo se revoltou. A lei. A discussão, quando o Nelson falava do Zé Dirceu, tem que julgar o processo, prisão perpétua. Quando nunca se julga, vai se perpetuar no tempo. E às vezes chega uma coisa, eu até fiz um escritozinho aqui que eles falou bastante em ética, e eu acho que a gente tem que falar mais em ética, explicar mais o que é ética, porque quanto mais ética tiver, menos lei é necessário. E normalmente, quando você tem esse conflito de lei e ética e justiça, a tendência é a gente cada vez mais atropelar a lei se ela for uma lei injusta, porque a gente tem que enxergar a ponta a quem se destina essa lei, a pessoas, indivíduos. Tem uma coisa que pode ser que alguns de vocês tenham visto, Eli, você que é letrado na parte criminal ali, queria que desse uma olhada, aqueles que não viram, uma sentença do juiz Cunha em relação ao Bubas. Uhum. Cara, ele fez uma construção ali que é pode discordar. Sim. Pode discordar daquilo, mas é uma construção. Ele deu pela improcedência da reintegração de posse. Para nós que tivemos uma vida de falar de discussão de direito, disso, daquilo, de propriedade, seria um choque. Um choque. Mas alguém precisa entender que as coisas precisam ser modificadas. Quando não se modifica a lei, de repente o direito vem consertando isso e modificando o jeito de pensar o direito. Porque a legislação nossa é bastante antiga, né? Mas mesmo assim os casos se modernizam, a necessidade de adequação disso tudo é que quem discute, vocês, nós, advogados ou não, juízes, promotores, tem que trazer a melhor forma de aplicar esse direito e depois também modificar a lei do jeito que está sendo falado aqui. Então eu fico até muito entusiasmado quando se fala dessa discussão do conflito da lei com a ética, com
Eu me dividi em dois. Eu nem me pronuncio sobre essa discussão que envolve estar preso ou não o Zé Dirceu. Até quando o duzentão ali me empolguei, né, para entrar no sorteio. Mas por que eu não... Porque quando você pensa racionalmente como advogado, independente desse problema de juízes ser parciais ou não, o promotor, porque tem essa coisa. Antes de sermos, seja lá o que for, a gente é humano. E às vezes tem paixões, questão da política, essas coisas, tem tendência. Nesse caso específico desse rapaz que está em Brasília, lá, o advogado do PT, que você falava ali, o Dias Toffoli, isso é uma vergonha. Isso é uma indecência. Outra coisa, a gente que é advogado sabe. Se o Nélio é meu cliente, ele vai me contar o pecado que ele cometeu para eu poder trabalhar. Então, esse advogado sabia das mazelas, das maldades e coisas mal feitas que o PT fazia, que todo mundo fazia. E não é só PT, não vamos falar em partido específico, Sim. tem um monte de lambança. O advogado tem que saber do tamanho do problema para poder gerenciar o problema. Porque o advogado não está lá simplesmente para ser defensor do crime. Ele está para defender a melhor aplicação do direito e usa estratégias legítimas e pronto. Então, vale essa discussão, é importante fazer essa discussão. Se você me consultar como advogado, assim, conhecedor do direito, não, está certíssimo o que foi feito, manda o cara para casa. E como você disse, daqui a pouco ele volta em razão das circunstâncias, a decisão pode ser, então, modificada, o tribunal, em segunda instância, julgou. Não tem que discutir isso. Aí eu tenho que me abster das paixões, aquilo que eu queria para consertar o Brasil, sabe? Mas quando é 3-2 o placar na mais alta corte, não está dando a impressão de que há uma discordância, não é tão clara a regra, tão clara a lei? Mas o que eu enxergo... Mas o bom é isso. Bom é isso. Mas o que Porque não fomos nós aqui que ficamos no placar de 3-2. Mas o que a população não né? entende, e é bom que o senhor esteja aqui, é o seguinte: solta, por exemplo, o Zé Dirceu, nesse caso, o senhor está colocando, fez o certo, mandou para casa. Mas, por exemplo, a população não entende, por exemplo, como é que solta o goleiro Bruno? Solta e depois traz de volta. Por um crime e tal. Então, é isso que a população muitas vezes cobra. Então deixa eu te falar. Peraí, mas não é tão... O motivo era o mesmo. Os motivos são os mesmos. O Bruno recebeu uma condenação por conta do Tribunal do Júri Popular. Foi submetido ao Tribunal do Júri Popular, recebeu uma condenação do juiz de primeira instância. Ele recorreu. Como ele pode responder em liberdade por aquelas razões de profissão, isso, aquilo e tal? E ficou o recurso dele sem ser julgado. E ele, 5, 6 anos preso, né? Preso. E o que disse, então, o ministro? Não, você não pode preventivamente... se ele tem o direito de responder em liberdade. Ele não pode olhar o nome da pessoa nem o fato, ele pode as condições As condições. Aí ele foi solto, pelo excesso de tempo que estava o Poder Judiciário. Demorado. Quando ele saiu, aí a imprensa foi em cima e patati e patatá, e os caras julgaram. Mantiveram a decisão do Tribunal do Júri. Volta para a cadeia. Então, é isso que a população não entende. Mas é que teve o outro julgamento. Né? Teve o julgamento de segunda instância. Que no caso do Zé Dirceu, entendeu? É o excesso de prazo. E se Porto Alegre confirmar, ele volta para a cadeia. No julgamento foi falado disso, o tribunal que julgue rapidamente, mas aí é uma outra questão, a ineficiência da prestação. Né? Bacana. Tá bom. O teu destaque, Nélio, antes de porém, eu quero dizer que a dona Terezinha do Jardim Alice, a Dercy do Jardim Laranjeira, a Geni da Lagoa Dourada, a Lourdes do Porto Belo, o Cleverson da Vila A Graça da Vila C, estamos sem audiência, ainda todas ali. O Ademar do Três Lagoas, presta atenção, Geovânia do Dourado, Ademir do Vila C, a Marilda do Santa Rita, todos eles dizendo o seguinte: o seu Zé Dirceu tinha que ficar atrás da grade. E a Cláudia do Ouro Verde também está com saudade do Dr. Nelson, né? Falou Olha que bom só. que está de volta. Tem uma moradora do Jardim Dourado, na Avenida Gramado, ela dá opinião, ela acha que o Dirceu também tem que ficar o resto da vida na cadeia. Tem a Ana no Morumbi 2, que também diz que cadeia pro Zé. Tem outra dizendo que é a Catarina, contra também a soltura do José Dirceu, e diz também que o programa de ontem com o Dr. Nelson e o Dr. Paulo, como estava muito bom também, ela estava ouvindo. Tem o Nelson, ele é contra a liberação do Dirceu, e ele está dizendo o seguinte: o senador Roberto Requião está se vingando da justiça por ter sido processado e multado várias vezes. O que é verdade também, né? Bacana. Tem o Denilson do Jardim Universitário, está dando um bom dia. A opinião dele é que o Dirceu fique preso.
Tem também a Silmara Faleiro, do Jardim Paraná. Ela é contra a soltura do Dirceu, na opinião dela, mas que não... Bom, ela diz que é contra, né? Embora a opinião dela não seja ouvida por lá. O do Jardim Curitibano, outra ouvinte também, dando um feliz retorno para o Dr. Nelson, a Alice e o pai dela, o Roque. E eles são contra a soltura também do José Dirceu. Quem mais aqui? A Rosane, do Jardim Novo Horizonte. Ela é contra a soltura do Zé Dirceu e diz que dando um bom dia aí para a equipe maravilhosa da cultura. Gente, tá aí a opinião. Essa é uma sensação de quem não lida com a filigrana da lei, a sensação da impunidade, a sensação da injustiça, como é que um sujeito desse de milhões roubados fica solto. Falar nisso, as novidades da Lava Jato foram aqueles 2 depoimentos, um depoimento de um diretor da OAS, pelo amor de Deus, gente. Nós também tínhamos um departamento específico para propina. Tinha departamento de propina? Tinha, sim, senhor. Quem pegou 16 milhões para o PT, 12 milhões para o PP, não sei quanto para não sei quanto. Você não acha que é muita mentira contra o Lula? É impressionante isso, né? Como é que consegue mentir tanto contra uma pessoa, cara? Né? E o cara inventa tanto milhão, né? É uma safra grande, de milho enorme, né? Milhão para frente. Tem bilhão. Milhão. E aí, agora, o que eu sou sincero em dizer uma coisa. Se você for confrontar o governo Lula, e vocês podem concordar ou discordar, os funcionários da casa, se discordar, já sabe o que vai acontecer. O doutor Osli. O doutor Osli não será exonerado. Estou alinhado contigo aqui. Pode dizer que eu vou concordar. Não, mas brincadeiras à parte... quando você pega, por exemplo, determinadas coisas que foram benéficas à sociedade brasileira, feitas pelo governo Lula, claro que isso tem discurso. Eu tenho alguns discursos, algumas marcas do governo Lula muito boas. O programa ProUni, entendeu? Sim. Que colocou 2 milhões de jovens podendo estudar em boas universidades, né? O Fernando Henrique permitiu a criação dos cursos universitários, mas quem paga a conta foi dado crédito para isso. O professor Osli sabe muito bem disso. Tem meninos aqui da rádio que sabem o que significa isso, né? Eu acho que essa ideia me permite... O estado de bem-estar social, se evidenciou nesses governos. Se evidenciou, com certeza. O outro deu as bases, diretrizes, né? Mas eu acho que ele se espraiou mesmo, né? Foi, não vamos negar isso. Mas agora, aí não entra o robô mais fez? Agora... Vamos separar as coisas. Vamos separar. O que ninguém esperava era exatamente isso. Isso ninguém esperava. E nós não podemos fechar o olho para isso. Entendeu? O cara foi bom porque ele criou Minha Casa Minha Vida. Tudo bem, mas ele criou... Mas não tinha direito de roubar. Tinha um caixa na Odebrecht de 40 milhões para ele operar. 40 milhões para ele destinar, conforme a vontade dele. Manda lá para o Nelson Rodrigues lá tomar uma cerveja no final de semana. Tá bom, vamos obedecer, seu Lula. Nossa. Vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Complicado isso. Muito. E o que eu vejo são antagonismos radicais, entendeu? De gente se confrontando. Por exemplo, tinha gente em frente ao prédio da Justiça Federal, lá em Curitiba, batendo palma para o Zé Dirceu. Batendo palmas. O senhor é um ídolo, o senhor é... Para mim, o Zé Dirceu é um ladrão. É um baita não sem vergonha. A filigrana jurídica de deixá-lo preso ou não, eu posso até respeitar. Entendeu? E que o Gilmar Mendes tem uma boca de hipopótamo, tem, e que tem um nome para laxante também tem. Se tiver preso, tome um Gilmar Mendes que você solta. Enes, o teu destaque, vai. Olha, vamos falar de prevenção. Né? O governador Beto Richa, ele lançou agora há pouco em Curitiba esse Maio Amarelo. Eu tenho os números aqui. Que é uma campanha de prevenção de acidentes no trânsito e redução de vítimas muito grande, né? Isso tem uma conotação a nível mundial, né? O tema é Minha Escolha Faz a Diferença. Então, durante todo este mês, haverá diversas ações educativas para a prevenção de acidentes e, como eu disse, redução de vítimas. É uma baita de uma campanha que envolve, digamos, todo o estado do Paraná, envolve escolas, envolve empresas, enfim, é muito bom isso aí, principalmente os órgãos de comunicação. Agora, Nelson, essa expectativa que estão criando para o dia 10, com o depoimento do ex-presidente Lula,
está criando uma situação em Curitiba, não sei se você chegou a ver isso, mas está virando um verdadeiro acampamento, sabe? Parece que nós estamos voltando àqueles tempos antigos, aqueles comícios, aquela coisa toda, né? Mobilização de MST, do sem teto, sem terra, CUT, uma coisa de louco. E os advogados de defesa do Lula, eles estão fazendo uma coisa... Eu nunca vi um negócio desse. Primeiro, querem que a audiência seja transmitida pela TV. Querem isso. Se não a imagem, pelo menos o áudio. Olha, outras coisas que eles pedem, de que a imagem ela não seja focalizada... Mas quem que seja exigindo a obrigação de quem para transmitir isso? Eles requereram ao juiz, né? Requereram ao juiz exatamente essas... E eles requereram que seja focado não no Nelson, sim, mas de baixo para cima, como se fosse uma coisa... O Spielberg dirigindo o cenário ali e tal. Matou, né? Bacana. Isso. Gostei. Que seja focado... nos promotores, no juiz também, e não diretamente. Aliás, isso é uma técnica de marqueteiro, claro, né? Que quando eu estou sendo entrevistado, o senhor me entrevistando, e conforme a pergunta, eu tenho umas reações contrárias, positivas, negativas, e eles não querem isso do Lula. Não querem esse tipo de reação. Portanto... O corpo fala, né, Silvênio? Isso, as reações. O corpo fala. E eles querem evitar tudo isso. Quer dizer, vão transformar, estão querendo transformar uma questão jurídica, técnica, exatamente num palco eleitoral, não é? Quanto ao áudio, pode pegar, o advogado requisita o áudio e daí ele faz o que quiser. Eles têm direito de filmagem também. Agora, na área de comunicação é muito claro o que eles querem fazer. Pega em questão de oratória, quem que é melhor, de convencimento e oratório, o Lula ou o Moro? Sim, quem que é melhor falando, né? Então é isso que eles querem fazer. Você televisiona tudo isso, o povo vai ver o Lula falando, se convence muito mais com os argumentos dele, com a fala dele, do que do próprio Moro, que é um bom juiz, mas não tem aquela oratória toda. Mas ele sabe o que vai acontecer, né, Nelson? Ele vai negar, mas eles só querem criar o fato. Olha, gente, só querem criar eu o sei fato, que tem muita gente que é fã do presidente Lula e tem razões para isso. Sim. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando o presidente Lula, aquela conversa interceptada da presidente Dilma com o Lula, eu particularmente sou contra, o modus como coercitivamente levar o Lula para o aeroporto, porque nem foi para a delegacia, já que fizeram tudo aquilo, não sei por que levar para o aeroporto daí. Mas, enfim, vai lá com 80 carros, pega o Lula às 5 horas da manhã, como se o Lula tivesse prometido que ele estava entrincheirado e que só sairia na bala, não sei o quê e tal, né? Quer dizer, não tinha nada disso. Foi do Sudoeste, né? Foi coisa do Sudoeste, dos anos 50, um baita circo. Tá, disse isso aqui. Agora, quando o presidente Lula chama a imprensa mundial, que foi o que ele fez lá em São Paulo, num saguão do hotel e tal, e todo mundo numa entrevista coletiva, ali eu imaginei que o presidente, e tive esperança, juro por Deus, a minha fé no Lula terminou naquele dia, que ele ia chegar com um contador, um auxiliar dele, com seu advogado, seus advogados, e é o seguinte, gente, pois então, eu fui presidente da República e eu vou dar uma explicação do meu dinheiro para a nação brasileira. Eu ganhei tanto como salário, eu tenho meu dinheiro depositado aqui, eu fiz não sei o quê, isso aqui eu palestrei no dia tal, eu recebi tanto, isso aqui eu fiz não sei o quê, e tenho esse saldo bancário e tenho esse patrimônio aqui. E tem foto e filmagem da palestra. E transparência. Foto, filmagem, tenho tudo, e está lançado, e está patati patatá. O presidente Lula não deu uma explicação de 1 centavo do seu patrimônio. E a mim ele deve, enquanto brasileiro, por ter sido presidente da República. A todos nós, por ter sido presidente. Não é o Eli, não sou eu, não é o Enes que diz o seguinte: doutor Osli, eu tenho a ver com o imposto de renda, não tenho que lhe dar satisfação. Entendeu? Agora, como presidente da República, ele tem que dizer. Ele tem essa obrigação. Ele foi lá, ele disse que ele colocou comida no prato de muita gente, verdade, que ele deu casa para muita gente que não tinha, verdade, que ele fez criança ir para a escola, verdade, que ele fez o Bolsa Família um bom programa social, verdade, tudo bem, mas o senhor pegou, é lícito o dinheiro que o senhor tem? Porque o Lula, pegando o dinheiro dele, ele ficou 8 anos de presidente, se você pegar só isso, ele poderia ter saído com uma poupança de uns 3 milhões no banco.
Cartão corporativo, não gosta. Porque ele tem a mordomia, não compra nada, né? Tudo que for do consumo dele, o presidente da República tem, quer comer, precisa de remédio, diz daquilo e tal. Então, recebe o salário, poderia até fazer uma conta assim, diz, olha, eu tenho um patrimônio aqui em dinheiro, tanto, isso aqui estou cuidando da minha aposentadoria. E se tivesse alguma irregularidade, você chega em conta. Cheguei em conta, olha, eu vendo aqui com o meu contador, realmente o sítio não foi declarado. Vou lá amanhã. E outro, qual é o problema? Falar, o apartamento é meu. E aí? Porra, qual que é o problema? Ô, doutor Nelson, só me permita, o senhor antes deu destaque do Maio Amarelo. E o patrocinador também quer que... É rapidinho. Hoje será lançado o Maio Amarelo aqui em Foz do Iguaçu. Só para se ter uma ideia, eu não vou citar todos os 4 anos, não vou citar só de 2015, 2016. 2.467 acidentes registrados em Foz do Iguaçu, dos quais 1.554 envolvendo motocicletas. O ano passado, 2.454 acidentes, 1.549 envolvendo motocicletas. E os números são cada vez maiores. Então, vai ser lançado hoje o Maio Amarelo também em Foz do Iguaçu. Faz tempo que eu venho dizendo isso. Eu ouvi uma entrevista do Eduardo Campos e vi numa rede de televisão, quando era governador do Recife, e ele usou o seguinte: o problema da motocicleta nos aglomerados urbanos é uma epidemia já. Por quê? Porque quando você profissionalizou o que nós carinhosamente chamamos do motoboy, o motoboy, por que ele surgiu? Ele surgiu para levar pequenas coisas com rapidez. Tem a rapidez aí, tem esse elemento. Agora tem 15 minutos. A pizza tem que chegar quente, senão não adianta você telefonar para o cara para trazer uma pizza. O cara que está com dor de cabeça, que é a aspirina da farmácia, ele tá. E aí tem o motoboy que ele precisa de mais carreto, né? E quanto mais para ganhar mais. E eu não sei se de repente dá para incluir isso aqui nesses números de acidente. Olha, dá para te dizer, de cada 10 acidentes, pelo menos uns 8 envolve a 125 e a 150, que são motos de médio porte que tem um torque muito maior. E que estão nessa labuta aí. Tá. Então, é honesto o trabalho, é digno e tal. Só que lá no hospital, depois, é 1 ano e meio, porque tem a tal da fisioterapia e o tal não sei o quê. Depois do intervalo, nós voltamos e o doutor Osli Machado, procurador-geral do município de Foz do Iguaçu, disse que não sabe para que veio, mas está aqui a gurizada afiada aqui para perguntar para ele algumas coisas e nós vamos perguntar. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Chegou a oportunidade que a saúde da sua empresa merece. Agora, o Itamed oferece carência zero para clientes de outros planos de saúde. Mude já e conte com a qualidade do Hospital Ministro Costa Cavalcante e a melhor rede de serviços credenciados em Foz do Iguaçu e região. Ligue 45 35 76 8005. Promoção por tempo limitado. Itamed. A saúde da sua empresa merece essa chance. Consulte condições em itamed.com.br.